Eu tô gravando esse vídeo depois de muitas inverdades que foram colocadas na mídia e num vídeo que meu filho gravou com o pai, completamente alienado por ele, falando muitas inverdades sobre o processo que já rola na justiça há mais de 4 anos. Eu vou começar contando como tudo começou. Quando o pai dele veio buscar ele na minha casa alterado, e eu não deixei meu filho ir fazer a visita com ele. Na época, João morava comigo. Logo depois, ele indo para São Paulo, passar um final de semana, ele teve um acidente de carro com o pai, que eles quase morreram. Teve até capotamento. E o pai omitiu no BO do acidente que meu filho estava nesse acidente. A partir disso, eu temendo pela integridade do meu filho, resolvi entrar na justiça. E foi aí que começou todo o martírio que eu vivo até hoje. A juíza determinou que o pai fizesse exames toxicológicos durante 8 meses, mas nunca determinou que o exame fosse feito do fio de cabelo, que é de alta detecção e consegue ver coisas que um exame de urina, por exemplo, não mostra. Hoje tem essa decisão do judiciário, hoje não, de algum tempo para cá, para ele fazer esse exame, e ele descumpriu mais essa ordem judicial, como muitas que ele vem descumprindo desde que começou esse processo todo. Meu filho morava comigo e ele começou a ser alienado pelo pai quando morava comigo ainda. Começou a se tornar uma criança agressiva, começou a não obedecer em casa, fazer coisas na escola. O pai dava acesso ao celular sem tirar coisas que uma criança não pode ver, deixava aberto o celular para ele ver o que ele quisesse. Ele mandava doces para minha casa, mandava coisas que o menino não podia comer, que ele tinha que fazer uma dieta, porque ele estava precisando fazer uma dieta na época. E ele não fazia, comia 10, 12 picolés que o pai mandava. E as coisas começaram a se tornar insustentáveis dentro da minha casa. Ele manifestou o desejo de querer morar com o pai e eu, pensando que talvez a nossa relação melhorasse, deixei ele morar durante 10 meses com o pai. Assinei um acordo na justiça para que ele fosse morar 10 meses e depois disso seria feito um estudo social do caso. Isso era para ser feito 10 meses depois. Tem mais de 2 anos que esse estudo não foi feito. A justiça é muito morosa. E nesse período ele foi cada vez mais sendo alienado pelo pai. E começou a não querer vir me ver no Rio de Janeiro, apesar das decisões judiciais de que ele deveria estar comigo e vir me ver a cada 15 dias. O pai descumpre todas as decisões judiciais. O juiz estabeleceu multa. Essa multa já está em mais de 300 mil reais. E em 1 ano e meio, eu vi o meu filho uma vez, que foi quando ele veio para o Rio de Janeiro me ver. É muito dolorido eu estar aqui falando essas coisas todas, mas eu sou obrigada a falar a verdade. Depois de tantas inverdades sendo expostas na mídia. E nesse dia que meu filho veio me ver, eu contratei sim um enfermeiro para acompanhar a visita. Eu tenho um laudo médico que disse que seria a melhor opção. Porque na semana ele disse para mim que ele poderia até vir para o Rio de Janeiro, mas que ele poderia não ficar. Eu, temendo que alguma coisa ruim acontecesse, falei com pessoas, com médicos, e tem um laudo psiquiátrico dizendo que era, sim, importante a contratação do enfermeiro. Como eu previa, ou como ele tinha dito no telefonema, ele mal chegou na minha casa, ele fugiu de casa, passou pelo portão, saiu correndo na rua, numa avenida, podendo ser atropelado. O enfermeiro correu atrás dele para segurá-lo, para que nada de mal acontecesse. Tem 2 policiais que estavam no dia, que presenciaram tudo, que já depuseram na delegacia, porque fomos todos para a delegacia para esclarecer o que estava acontecendo. E o delegado, sim, ordenou que João voltasse para minha casa e continuasse a visita do sábado e domingo com a mãe dele, como a justiça determinou. Eu vou informar também que nesse dia, ele já tinha combinado com o pai de pegar ele na esquina. O pai estava esperando ele dentro do carro. Até porque ele nem poderia sair dentro do carro porque tem uma medida protetiva.
depois da agressão que eu sofri em São Paulo e que o pai já foi condenado, inclusive em segunda instância. Então ele não pode se aproximar de mim, o pai. Mas ele combinou de pegar o filho durante a minha visita. Tudo combinado, para que ele fugisse de casa. Claro que se ele tivesse fugido de casa, eu ainda ia ser acusada de ser uma mãe omissa. Como é que eu deixo um filho sair correndo no meio de uma avenida e ser atropelado ou acontecer alguma coisa com ele? Fugir de casa. Bom, eu queria esclarecer também que esse enfermeiro não machucou o João, ele apenas conteve ele. Ele não fez nada contra o João. O que o João relata no vídeo é mentiroso. Não houve troca de socos, como ele colocou. E depois que o João voltou da delegacia, ele estava super bem em casa comigo. Parecia aquela criança que eu criei, com amor, com carinho, e que estava bem na casa da mãe. Foi jogar futebol lá embaixo, eu fui com ele, me chamou para ir na academia e passamos o resto do final de semana em paz, sem a presença do pai alienando. Depois disso, o João voltou para São Paulo e não veio mais fazer as visitas para a mãe dele no Rio de Janeiro. Eu luto há 4 anos na justiça para ter meu filho. Eu tenho direito, eu sou mãe, eu tenho guarda compartilhada. Eu criei meu filho durante 11 anos sozinha no Rio de Janeiro. O pai tinha as visitas. E hoje meu filho não vem me ver. E isso dói muito para uma mãe. Dói muito saber que, apesar de tudo que eu já batalhei, lutei, e tendo as decisões favoráveis para a minha visita e para que ele conviva comigo, o pai continua descumprindo. Agora o tribunal vai entrar em recesso, já entrou, e vai ser mais um Natal que eu não vou passar com meu filho, que esse ano seria o meu Natal com ele. Meu filho, ele comprou toda a história do pai. Ele tem uma vida desregrada em São Paulo. Ele não pratica mais esportes. Ele, quando chegou lá, engordou 10 quilos, comendo só besteira o dia todo, sem se preocupar com a alimentação. Tirou notas baixas na escola, quase repetiu de ano. E eu, hoje, tento trazer meu filho de volta. Essa é a verdade.